Continuando aqui falando sobre aula nota 10, 49 técnicas para ser um professor campeão de audiência, do Doug Lemov. Uma reflexão. O primeiro passo para chegar em algum lugar é decidir não ficar mais onde está. Quando se obriga um aluno a decorar a tabuada, está não apenas deixando de estimular conhecimento mais abstrato e profundo, mas também interferindo nele. Isto é ilógico e, curiosamente, é também um dos fundamentos mais funcionais na Ásia. Com a memorização, libertam os alunos para pensar em um nível mais alto e ter percepções mais profundas. Assim, não precisam usar sua capacidade de processo cognitivo em cálculos básicos. Então, definir o que funciona. Criar altas expectativas acadêmicas. Eis o sucesso escolar. Foi feita uma pesquisa. Para uma parte dos professores, foi dito que a classe era formada por excelentes alunos. Ao outro grupo de professores, informou-se que os alunos não estavam interessados em aprender. As classes dos professores do primeiro grupo tiveram um desempenho melhor que as do segundo. Supõe-se que o resultado se deva à diferença nas expectativas dos professores em relação a seus alunos, em uma espécie de profecia autorrealizada. Não existe meia resposta. Essa técnica, na técnica 2, certo é certo. Ou certa ou incompleta, assim incorreta. Classe do sexto ano, um exemplo, que é uma península. O aluno diz, é quando a água faz uma entrada na terra. Se o professor diz certo, está equivocando e ensinando o aluno a não desenvolver suas habilidades. O aluno não desenvolver suas habilidades de ir além. Pois, na verdade, quando a água entra na Terra, é uma baía. Península é um acidente geográfico em que a Terra é cercada de água por 3 lados. É preciso exatamente. Veja que tem diferença. 4 formas de utilizar a técnica certo é certo. Primeiro, vai até o fim. Grandes professores elogiam os alunos por seu esforço, mas nunca confundem esforço com domínio de matéria. Uma dica: gosto do que você disse. Você pode dizer mais alguma coisa? Estamos quase lá, mas pode completar a resposta? Eu gosto de quase tudo. Você desenvolver uma ideia um pouco mais elaborada? Você pode? Todas as respostas adequadas não precisam ser melhoradas. Certo é certo. Os alunos aprenderem a se safar respondendo uma pergunta diferente. Quando o docente solicita a área de uma figura geométrica, quem pode me dizer o que é área? E o aluno responde a fórmula para calcular comprimento vezes a largura. Veja, isso é um exemplo, eu quero uma definição, existe diferença. Não pule adiante só porque um aluno deu uma resposta certa. Superficialmente e instigante na hora errada. Certo é certo. A área de uma superfície plana é um número que expressa o tamanho de uma superfície. Então, responda à pergunta. Os bons professores levam os alunos a dar respostas certas com termos comuns. Volume é a quantidade de espaço de alguma coisa que ela ocupa. Professores exemplares exigem o uso do vocabulário técnico preciso. Volume é um número de unidades cúbicas de espaço ocupadas por um objeto. Esta resposta expande o vocabulário do aluno e constrói uma aprendizagem efetiva, competências que serão úteis no futuro. Então, essa regra é um vocabulário técnico. Técnica 3. Puxe mais. Muitos dos professores exemplares reagem a respostas certas pedindo aos alunos que respondam uma pergunta diferente ou mais difícil, ou que os questionam para se assegurarem de que a resposta correta pode ser dita de outra maneira e que os alunos de fato compreenderam o tema.
A técnica de premiar respostas certas com mais perguntas é chamada de Puxe Mais, testando a confiabilidade das respostas, trabalhando os alunos com ritmos diferentes de aprendizagem. Faça perguntas específicas sobre o assunto. Pergunte como ou por quê. O melhor jeito de testar se os alunos conseguem responder corretamente de forma consistente é saber se eles são capazes de explicar como chegaram à resposta. Investigação. Professor, qual a distância de São Paulo a Blumenau? O aluno responde, 600 quilômetros. Professor, como você chegou a essa resposta? Quer dizer, puxe mais, queira um pouco mais deles. Faça uma variante da resposta. Há múltiplas maneiras de responder uma pergunta. Quando uma aluna resolve o problema de um jeito, é uma grande oportunidade para garantir que ele possa usar todas as estratégias disponíveis. Professor, tem algum jeito mais fácil de chegarmos a essa resposta? Peça uma palavra melhor. Professor, a água estava fria, gelada? Puxe mais. Peça provas. À medida que os alunos amadurecem, eles são cada vez mais solicitados a construir e defender suas estratégias e a sustentar opiniões entre múltiplas respostas possíveis. Por exemplo, como você descreveria a personalidade de Jorge Amado? Amável, solícito. Peça aos alunos que integrem competências diferentes. Tente avançar a partir de uma resposta certa, pedindo que integrem a ela conhecimentos novos aprendidos recentemente. Exemplo, José caminhou pela rua enfeitada de São Paulo. Sujeito, substantivo, adjetivo, nome, enfim. Puxe mais. Quando os alunos aprenderem algo novo, pense em pedir a eles que apliquem o novo conhecimento a um caso mais difícil. Então, quem é o protagonista desta história? Puxe mais, obriga os alunos a estarem atentos, explicar esse raciocínio ou aplicar o conhecimento de um jeito novo. Ela cozinha bem. Será que você pode refazer a sentença com o mesmo significado, mas começar com a palavra cozinhar? Cozinhar lhe faz bem. Ou seja, puxe mais. A técnica 4 é a boa expressão. A sentença completa é a arma que derruba a porta para a aprendizagem efetiva. O que conta não é o que os alunos dizem, mas como eles comunicam o que sabem. As redações necessárias para entrar na faculdade e todo o trabalho escrito no curso superior demandam sintaxe fluente. As entrevistas para emprego requerem concordância entre o sujeito e o verbo. Use boa expressão para preparar seus alunos para o sucesso, exigindo sentenças completas e gramática proficiente. Corrigir as gírias. Usando sintaxe e gramática na classe, melhorando o dialeto, utilizar a linguagem da oportunidade, corrigir quando necessário. Identifique o erro. Se o aluno repetir o erro gramatical, repita o erro em tom de pergunta. Nós estava andando pela rua? A gente vamos para casa? Depois deixe o aluno corrigir sozinho. Peça que repita a sentença correta mais de uma vez. Comece a correção. Ajude-o, sem entregar tudo pronto. Complete a sentença. Nós... Uma linguagem audível. É importante que todos ouçam. Utilizem as palavras dizendo em voz alta, de uma forma que possa enfatizar a falta de alguma coisa, para que ele possa preencher isso. É uma boa expressão. A técnica 5 é sem desculpas. Acreditar que um conteúdo é chato acaba por tornar o conteúdo chato mesmo. Nas mãos de um professor talentoso que acha um jeito de chegar até você, qualquer conteúdo se torna estimulante, interessante e inspirador. Mesmo quando nós, como professores, duvidamos que sejamos capazes de fazer isso acontecer. Às vezes, essa dúvida nos põe em risco de minar a aula, quando a gente dilui o conteúdo ou se desculpa por ensinar esse tópico. Há 4 razões em que nos arriscamos a pedir desculpas por ensinar. Primeiro, acreditar que vai ser chato. Pedir desculpa é dizer que sei que isso é chato, mas é desinteressante, é desmotivante. Sem desculpa. Nossa obrigação é achar um jeito de tornar envolvente tudo o que ensinamos e nunca pressupor que os alunos são incapazes de apreciar o que não seja instantemente cativante. Fazer isso nos mostra a falta de fé no poder da educação.
Lavar as mãos significa um professor que atribui o aparecimento de certos conteúdos e dificuldades em sua classe a alguma entidade externa, a diretoria de ensino, a secretaria de educação ou algo mais abstrato. Simplesmente isso é lavar as mãos. Sem desculpas é tornar acessível. Tornar o material acessível é aceitável. Em vez de desculpar-se pelo conteúdo, tende as seguintes alternativas. Este material é legal porque é um desafio. Muita gente só aprende isso na faculdade. Vocês vão aprender agora. Legal. Isso vai ajudar muito vocês a dar certo na vida. Tem uma grande história por trás disso. Nós vamos nos divertir fazendo isso. Uma pequena reflexão aqui para finalizarmos nossa aula de hoje. O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em chegar a algum objetivo. Mesmo não atingindo algo, quem busca e vence obstáculo, no mínimo fará coisas admiráveis. José de Alencar. Até a próxima, pessoal!